Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Padre Pio. Vamos começar os trabalhos da noite com a nossa oração, elevando os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus, Pai, Mãe divinos, a Jesus, nosso mestre, amigo, agradecidos pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome aqui nessa casa, que é um portal de luz aqui na Terra, em que temos a oportunidade de usufruir de tanta vibração, de paz, de luz, de amor, que os nossos amoráveis amigos da espiritualidade maior trazem, com a sua presença, pelos trabalhos que aqui são desenvolvidos em parceria, no nosso imenso aprendizado de trabalhar em nome do amor, de servir com alegria. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que recebemos, pela oportunidade de estarmos aqui, pedindo a presença dos nossos mentores, para que possamos transmitir com clareza, com simplicidade, a mensagem da noite sobre esse momento tão importante que a Terra passa em sua transição. Que o Senhor nos envolva, a todos nós, em sua luz, em seu amor constante, permanente. Que envolva os nossos queridos do coração, que trazemos em nossas almas, e que a luz se faça presente em nossas vidas, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Esse tema, que na verdade, quando o Luiz me pediu que eu substituísse, esse era o tema que eu estava estudando, eu falei assim, vou compartilhar com vocês o que eu tenho estudado a respeito, né, dessa fase tão importante que a Terra vem passando. E o que eu vou falar aqui tem com base naquilo que a gente já observa, mas também em base em dois livros de Divaldo Pereira Franco, O Transição Planetária e O Amanhecer de uma Nova Era. Aí a gente juntou os dois e deu o título da palestra, né? E vou começar contando a vocês uma história que alguns já devem ter ouvido. Essa história ela se encontra no livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, Caminho da Luz, e depois ela foi condensada e também foi inspirada e esticada pelo Edgar Armand no livro Exilados de Capela, e que conta a história de uma estrela, Capela, fica, se eu não me engano, se me falha a memória, porque eu já vi isso há muitos anos, na constelação do Cocheiro, e aquela estrela passava no processo semelhante ao que a Terra está passando hoje, né? Ela precisava evoluir na escala dos mundos, porque os mundos obedecem à lei da evolução, assim como cada um de nós. Então, nessa classificação didática, nós poderíamos até dizer que nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração e os mundos felizes, né? Mas é uma classificação meramente didática. Mas, em geral, para que a gente possa compreender a natureza desses mundos, e que obedecem à sintonia vibratória dos seus habitantes, né? Ou seja, cada um de nós vibra numa determinada frequência, e de acordo com a nossa frequência vibratória nós somos atraídos por mundos em que tenhamos essa sintonia. Então, nos mundos primitivos, são aqueles mundos das primeiras encarnações dos espíritos, né? A Terra não é um mundo de primeiras encarnações. Nós já temos acuidade intelectual, já desenvolvemos muito a nossa tecnologia, a nossa inteligência. Estamos aqui buscando a nossa elevação moral, emocional, espiritual, né? Então, Capela, ela precisava alçar um novo patamar na sua evolução. Sair daquele mundo de provas e expiações e ir para o mundo de regeneração. O mundo de provas e expiações, basta vocês olharem para o lado e perceberem, né? O mundo em que nós vivemos, em que o mal é predominante. O mal predomina nesse mundo por enquanto. Mas a Terra está passando por uma transição, por uma transformação que Capela naquele momento passava. E espíritos
espíritos ainda agressivos, recalcitrantes no mal, profundamente orgulhosos, egoístas, atrapalhavam a evolução daquele mundo. Já a sua sintonia vibratória já não correspondia aos desígnios do Altíssimo, né, que determinava que aquele mundo se transformasse num mundo melhor. E então, os mentores daquele mundo pedem a Jesus, que já era o responsável pela Terra naquela época, que recebesse no seio da Terra esses espíritos. Esses espíritos que para aquele mundo, naquele momento, representavam um entrave, mas que olhando para a Terra, um mundo primitivo ainda, seria um avanço. Por quê? Porque eles trariam a tecnologia, trariam o seu conhecimento e ajudariam, pela própria constituição física que eles traziam, a transformar o nosso modelo físico também. Porque eles se juntariam com os habitantes da Terra naquele momento e haveria uma miscigenação, né, pela própria lei da reprodução natural, e eles ajudariam então aos habitantes da Terra também evoluírem, ao mesmo tempo em que para eles seria um despertar, porque toda dor de alguma forma desperta. Imagina se nós aqui, em pleno 2014, fôssemos convidados a sair do nosso ar-condicionado, numa sala confortável, um controle remoto, uma comida quentinha, fresquinha, feita na hora, né, e morar na caverna, tendo que matar e comer cru aqueles bichos, né, a lutar bravamente para sobreviver, porque a natureza era hostil, muito mais do que é hoje. Qual a ideia que nós teríamos no nosso inconsciente, hein? Que perdemos o paraíso, não foi? Então essa ideia que nós trazemos e que ficou registrado nos nossos livros como um paraíso um dia perdido, tem muito a ver com a sensação que esses espíritos aqui tiveram quando chegaram numa terra ainda muito hostil. E eles guardavam a lembrança do mundo que eles haviam vindo. E Jesus aceitou receber esses espíritos aqui. Muitos vieram e nós temos o registro da passagem desses espíritos pela Terra, né, em monumentos como as pirâmides, por exemplo, que a gente não consegue explicar que tecnologia foi aquela que numa época milenar, lá atrás, foi construída com tanta precisão, com tanta inteligência, né, com observatórios, inclusive, em que a gente pode mensurar tantas coisas em que naquela época não correspondia à inteligência da Terra. Né, os incas, os maias, que foram civilizações que passaram e voltaram, mas alguns ainda estão aí até hoje, né? Nós temos ainda muitos capelinos com a gente. Pois bem, esses espíritos ajudaram o nosso progresso naquele momento. Muitos retornaram, outros ficaram. Os espíritos contam que a Terra, ela é um planeta de muitos exilados, ou seja, essa é uma das histórias, né, que nós temos o conhecimento dos exilados de Capela. Mas o que marca ainda a psicologia, né, o psique dos espíritos que aqui encarnam, é porque eles geralmente são vindos de outros mundos. Né? Então a Terra, ela abriga espíritos de natureza muito rebelde. Somos nós. Né? Com uma certa persistência em não modificar os nossos padrões ainda orgulhosos e egoístas. Mas ela passa por um momento de transição. E essa transição, ela está marcada para acontecer, e já está acontecendo. São os momentos atuais que nós estamos vivendo. Em que a gente olha aparentemente para o mundo e vê um aumentar de violência, né? Uma loucura generalizada, uma promiscuidade que parece adentrar pelas nossas casas, e a gente às vezes, quando vê, o negócio já aconteceu e está tudo muito confuso. As famílias muitas vezes sendo assolada pelas mais diversas dores, as drogas por aí, e a gente pergunta, meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? Mas isso também é explicado, porque como é um processo que tem um tempo para acontecer, aqueles espíritos muito rebeldes, muito agressivos, que ficavam nas zonas de sofrimento, a esses espíritos foi dada uma última chance de permanecer aqui. Então eles reencarnaram em massa.
Essas cidades espirituais em que o sofrimento acontece, elas estão sendo esvaziadas pela espiritualidade superior. Então esses espíritos, muitas vezes, que trazem a loucura aqui para a Terra, em nome da misericórdia do alto, eles estão tendo essa última oportunidade. Mas nós que já não vibramos nessa sintonia, nós que já optamos por um outro caminho, a nós também foi dado uma chance diferenciada. Nós somos aqueles trabalhadores da última hora que Jesus fala na sua parábola. Aqueles que estão passando pela Terra no seu momento crucial, no seu momento mais difícil, porque está muito difícil morar na Terra. Habitar a Terra não está fácil. Desencarnar também não, viu, gente? Desencarnar na Terra nesse período está meio complicado. Porque em torno da Terra, a psicosfera da Terra, a psicosfera ela é formada pelos nossos pensamentos e as nossas vibrações. Então cada mundo tem um peso específico, um peso vibratório específico. E nesse momento é um peso de muita dor, de muito desespero. Mas um desespero que está sendo transformado. Porque muito embora essa dor seja alimentada pelos meios de comunicação, pelos jornais, muitas vezes pela nossa própria displicência, porque nós criamos isso tudo. Nós não estamos aqui na Terra à toa. Mas se nós formos convidados e convocados a reencarnar nesse momento, é porque nós temos um papel preponderante de transformação a assumir nesse instante. Ninguém nasceu na Terra nesse momento a troco de nada. Aliás, em momento algum da história da humanidade, digamos assim. Mas nesse momento especificamente, nós somos convocados a assumirmos realmente o nosso papel, a nossa qualidade de filhos de Deus. E utilizarmos toda a nossa potencialidade para neutralizarmos os acontecimentos. Porque nesse período de transição, os cataclismos que tanto apavoram a humanidade, as tsunamis, os maremotos, os terremotos, os vulcões, as desencarnações em massa, tudo isso faz parte desse expurgo, dessa fase de transformação. E era previsto que fosse assim. Mas a qualidade e a quantidade corresponde diretamente à nossa necessidade. Nós temos condições, pela nossa capacidade de ser divino que todos nós somos, de neutralizarmos e modificarmos esses acontecimentos, utilizando o nosso poder criador, utilizando a nossa potencialidade divina. Não dormirmos mais em face da criação que a nossa consciência é capaz de criar, de fazer e de acontecer nesse mundo. Só que pela nossa própria ignorância, no sentido de ignorar a nossa potencialidade, nós fazemos um papel inverso. E por isso eu escolhi o tema dessa noite. Porque, em geral, o que nós estamos fazendo quando notícias trágicas chegam até a gente? A gente comenta, e comenta, e comenta. Ou seja, a gente vitaliza. Porque pensamento, palavra, vibração é força criadora. É justamente o alimento mental que criamos em torno da Terra. É a nossa capacidade de criar, mantendo o estado de ignorância, de medo e de falta de fé. Porque ter fé é saber que tudo está certo, que tudo acaba bem, que nós não somos seres atrelados a um tempo e a um espaço e a uma vida na Terra. Nós somos seres espirituais passando pela Terra, no nosso momento de aprendizado, de testemunho e de crescimento, porque nós pedimos para nascer nesse momento. E o Dr. Bezerra de Menezes tem sido muito claro em falar isso várias vezes aonde ele se manifesta. Nós pedimos para nascer na Terra nesse momento, para darmos o testemunho da nossa fé, da nossa coragem, da nossa transformação. Eu acho até que quando a gente está lá no plano espiritual, a gente fica mais encorajado. Eu acho que as energias de lá colaboram, porque a gente fica assumindo um monte de responsabilidade, diz que vai fazer, que vai acontecer. E quando a gente desce para cá, realmente não é fácil. Viver na Terra é complicado. Porque o que acontece? Nós somos energia, respondemos à energia, não é?
Se você está desavisado e alguém chega de mau humor do seu lado, o que você faz? Eu liquido, uma vez só. Eu tenho que estar atenta, porque nós reagimos à energia com muita facilidade, né? Mas essa reação não nos cabe mais nesse momento. Agora é o momento da nossa educação espiritual, no sentido de realmente percebermos a energia criadora que nós somos, com a capacidade de criar uma realidade diferente e de neutralizarmos a maldade que ainda impera nesse mundo, porque ela tem data para terminar. Os expurgos já estão acontecendo, a espiritualidade relata isso, né? Espíritos que estão desencarnando e que sintonizam com outros mundos que não mais uma Terra que está sendo transformada para melhor, já estão saindo da Terra, eles não irão reencarnar mais aqui, até por uma inadequação energética, por falta de sintonia vibratória. Mas viver na Terra nesse momento pede testemunho nosso a cada dia. E aí nós estamos em que fileira, hein? Nós estamos na fileira realmente daqueles que estão comprometidos com a transformação da Terra, com a criação de um mundo melhor, de sermos pontes de luz nesse mundo, ou nós ainda estamos no sono da ignorância, sendo arrebatados pelo que está acontecendo nesse mundo. Porque se a gente comenta o mal, a gente dá força a ele. André Luiz tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que o mal sequer merece ser comentado, para não ter força, não adquirir força nem vitalidade. Então toda vez que a gente comenta uma história trágica, uma notícia triste, ou fala mal de alguém, ou se queixa, ou reclama, nós estamos jogando para a nossa terra essas energias ruins. Se a gente passa por momentos de sofrimento, e esse expurgo da terra também é o expurgo das nossas expiações coletivas e individuais. Ou seja, vamos explicar o que vem a ser isso para ficar mais fácil. Karma, a gente tem uma ideia que karma é tudo aquilo que nos faz sofrer, né? Isso se disseminou numa cultura, na nossa cultura, que a gente vem aqui para a Terra para pagar karma, né? E que karma seria a consequência dos nossos erros, mas de uma forma sofrida. Karma é uma palavra em sânscrito que significa ação, ou seja, tudo aquilo que eu faço, né, e que eu emito para o universo de alguma forma me devolve. Mas não devolve para que eu tenha que sofrer, mas para que eu utilize a minha inteligência racional, a minha inteligência emocional, a minha inteligência espiritual para transformar aquela ação, porque karma significa ação. Então, em face das situações que a vida traz para mim, como a lei do retorno, né, eu tenho a minha capacidade de agir naquela situação. E eu posso agir escolhendo o tempo todo, e isso é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é escolha, é o nosso poder de escolha. E a gente exerce esse poder o tempo todo. Se você é grosseiro e mal educado comigo, eu escolho devolver a grosseria ou nem receber no meu mundo íntimo. Não vou importar para a minha vida um problema que é seu, que é ser mal educado, né? Então eu estou sempre escolhendo, em face das situações, aquilo que eu vou fazer, como eu vou agir. Isso é livre-arbítrio, das pequenas às grandes ações, né? Em geral, André Luiz fala que nas grandes provas da vida a gente se enche de coragem, de fé e pede ajuda a Deus, mas que a gente caia nas pequenininhas, no dia a dia, nessas que vão testar como andam os nossos padrões emocionais, né? Nessas que vão mostrar se realmente eu vou reclamar ou eu vou aceitar e transformar uma determinada situação, né? O que eu vou fazer com o desconforto que às vezes conviver com determinadas pessoas me ocasionam, não que seja problema dela, né? Porque enquanto a gente está na imaturidade emocional, o problema é sempre do outro, né? Mas quando a gente começa a ficar grandinho, a crescer espiritualmente, a gente percebe que o outro é apenas um instrumento que traz à tona aquilo que eu sou de verdade, né? Então se o outro me irrita, a irritação é minha. Se o outro me faz ficar impaciente, a impaciência é minha. E o meu aprendizado é de adquirir paciência, de adquirir tolerância.
né? Observando o nosso leque de provas, aquelas coisas que repetem muitas vezes na nossa vida e que a gente fala, nossa, não aguento mais, isso sempre acontece comigo. Sinal vermelho, é sinal de que não está aprendendo a lição, porque não é para ficar repetindo o tempo todo, é para acontecer, você aprender e aquilo ser desnecessário acontecer de novo. Se está acontecendo, é porque a lição não está sendo feita. Dica do dia para vocês. Então, assim, aquilo que acontece muitas vezes na nossa vida nos mostra o nosso mapa de provas. E aí, vamos lá, mundo de provas. Ou seja, provados nós seremos ainda um bom tempo, mesmo quando a Terra for um mundo de regeneração. Porque nós precisamos aprender e chega o momento do teste, em que a gente vai ver, aprendemos realmente ou fomos reprovados. Né? Como é que tá? Eu gosto muito de citar a oração de São Francisco como exemplo. Né? Porque a gente ora, pede para ser instrumento de paz, pede para ser instrumento de luz, e aí começam as provas que a gente está pedindo, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Aí chegam as pessoas irritadas e a gente se irrita igual, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz. Aí chegam aquelas pessoas problemáticas e a gente corre delas, está pedindo o que ainda não tem condição de oferecer. Sempre que eu dou esses exemplos, eu fico com a consciência pesada, assim, meu Deus, São Francisco vai me pedir as contas das pessoas pararem de rezar a oração dele. Mas, em geral, é assim. A gente acha que as situações da vida acontecem por castigo. Não são. Elas acontecem para que a gente aprenda. E a gente realmente tem que estar muito atento às situações que a gente está acontecendo. Porque nós viemos aqui para transformar o nosso mundo interior. Então só nos acontece aquilo que nós estamos preparados para que aconteça e que a finalização seja um resultado muito positivo. Porque nisso está a justiça divina. Ninguém passa pelo que não tem que passar. A gente só passa pelo que já está preparado, em condição de passar e de o resultado ser muito bom. Porque nós já angariamos bagagem para isso. Nós hoje passamos por karmas coletivos tremendos. E a gente vê pessoas fantásticas desencarnando, às vezes de forma tão trágica. Ah, mas isso é uma injustiça. Às vezes pediram para desencarnar dessa forma trágica, porque os nossos erros do passado pesam na nossa economia espiritual. Então eles estão desencarnando assim, sorrindo, porque para eles é como se eles estivessem quitando uma grande dívida. Pediram para ser dessa forma. Escolha individual. Ah, por quê? Porque tem que ser sempre assim? Não. No Livro dos Espíritos há uma resposta, não me lembro mais a questão, mas eu me lembro da resposta dos Espíritos a Allan Kardec, que eles falam que fazer o bem é a melhor forma de expiação. Nós não temos que sofrer para pagar as nossas dívidas ou os nossos erros do passado, porque esse não é o objetivo. O objetivo é o aprendizado, é o crescimento. E fazer o bem é a melhor forma da gente resgatar o nosso passado. Mas isso também não é nenhuma novidade. Jesus já tinha dado a dica há muito tempo, quando ele fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Pecado no sentido de você errar o alvo da existência. Pecado, pecus. Pecus significa errar o alvo da existência. Nós erramos o alvo da existência todas as vezes que agimos pelo nosso interesse pessoal em detrimento do interesse de outra pessoa, por exemplo. Porque isso é o egoísmo. E o egoísmo ainda predomina na Terra. E é por isso que há tantas calamidades, porque há tantas diferenças, países riquíssimos e outros morrendo na miséria absurda, porque nós ainda não exercemos a lei de solidariedade e de amor. Né? Eu me lembro, quando eu estava estudando para o vestibular, isso foi em 87, ano de 87, estava fazendo o vestibular, e aí estava uma grande discussão na sala, né, terceiro ano científico, na época era terceiro ano científico,
e estava se discutindo a internacionalização da Amazônia, falando das águas do Brasil, que são puras, um país com maior água, o reservatório de água doce maior do mundo, né? E eu lá toda inflamada, achando um absurdo, defendendo a causa brasileira, né? E aí eu só escutei no meu ouvido assim: minha filha, e se você nascesse na Etiópia, você ia querer um pouco dessa água do Brasil ou não? Eu falei assim: o que é o egoísmo, né? Porque a minha mentora, ela é brava, né? Ela aperta as orelhas. E realmente ali eu cheguei a murchar na discussão, fiquei quieta, sentei na mesa novamente, deixei lá a discussão acontecendo, mas eu refleti sobre a nossa visão limitada, né? Porque a gente quer muito defender o que é nosso, porque a gente tem ainda essa visão territorialista, a gente não se vê como uma humanidade membro de uma família universal. Então a gente defende a nossa floresta, a nossa água, a nossa causa, e que se dane o resto, né? Porque nós não estamos preocupados com o outro. E Emmanuel, em uma outra mensagem, ele fala que Jesus, quando nos ensinou a prece Pai Nosso, esse nosso foi muito bem colocado, porque ele mostra o nosso como uma família universal. É o Pai, causa primeira e finalidade de tudo, porque todos nós vamos voltar a Deus, né? Todos nós somos divinos e perfeitos, estamos estagiando em momentos diferentes, em aprendizados diferentes, mas somos todos membros de uma família universal. Mas nós esquecemos disso. A gente defende a nossa família, a nossa classe, o que é nosso, é tudo muito meu. E aí chega a dor, para mostrar que não é bênção. Nós temos a bênção de conviver, muitas vezes, né, com a mediunidade, e que nos mostra como no plano espiritual isso não existe, em que todos são irmãos de todos e todos são solidários a todos, e não existe crença, não existe religião diferenciando, não existe nacionalidade, é todo mundo trabalhando por uma mesma causa, e essa causa é a transformação na Terra. Então os espíritos, eles têm nos pedido muito o testemunho da coragem e muita lucidez nesse momento. Eu vou até ler para vocês um trechinho que eu separei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso é uma fala do Dr. Bezerra de Menezes, que acontece num trabalho que eles estão fazendo com a presença até de Francisco de Assis. E ele fala o seguinte: felizmente o fim do mundo, de que falam as profecias, refere-se àquele de natureza moral, sem dúvida, com a ocorrência inevitável de sucessos trágicos que arrebatarão comunidades, facultando a renovação social que a ausência do amor não consegue lograr, como seria de desejar. Esses fenômenos não se encontram programados para tal ou qual período, num fatalismo aterrador, mas para um largo período de transformações, adaptações, acontecimentos favoráveis à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os seres. É compreensível, portanto, que a ocorrência mais grave esteja, de certo modo, a depender do livre-arbítrio das próprias criaturas humanas, cuja conduta poderá apressar ou retardar, ou mesmo modificar a sua constituição, suavizando-a ou agravando-a. Então, Dr. Bezerra de Menezes, ele fala da nossa responsabilidade pessoal nesse momento da Terra. Ele é muito claro, todos nós ficamos muito preocupados com essas situações, né? Eu me lembro que eu tenho muitos amigos, tenho pessoas muito queridas na cidade de Nova Friburgo, né? E quando aconteceu aquela tsunami de lama, né? Porque invadiu a cidade das regiões serranas, foi a cidade mais atingida, porque ela foi atingida no todo.
O que os meus amigos de lá me contaram e narraram foi uma coisa assim que nunca aconteceu antes. Primeiro uma chuva, e depois um pipocar de raios que pegou a cidade inteira. E Friburgo é um vale. E esses raios pegaram a Mata Virgem. O que inundou a cidade não foi, como o pessoal falou no primeiro momento, o desmatamento, porque as pessoas ficam desmatando sem noção. Não, o que desceu para a cidade foi mata nativa virgem. Porque foi tanto raio que fez desprender a terra das rochas e essa terra inundou Friburgo. Um karma coletivo realmente terrível. E morreu muita gente. Mas muito. Pessoas que não foram nem contadas, porque foi tanta lama em cima de lugares que simplesmente desapareceram que nunca vai se saber quem realmente morreu ali, né? E a gente, é claro, a gente passando por isso, a gente perde amigos, a gente perde pessoas queridas, né? Mas ao mesmo tempo aí vem o conhecimento pra gente. E esse conhecimento, de certa forma, nos conforta, no sentido de perceber que nada acontece sem a anuência de Deus. Existe uma força criadora, e existe uma energia em torno das situações que fica ali quem tem que ficar e sai quem tem que ficar. Eu me lembro que nessa época eu estava em Vitória, na casa de um irmão meu, mas o meu filho estava em Friburgo. Ele estava em Friburgo no meu apartamento, né? Eu fico imaginando assim, porque ele e o pai não se dão muito bem, né? Eles praticamente não se falam. E naquele dia o pai ligou para ele, chamando se ele não queria descer para o Rio de Janeiro, porque o pai tem um sítio ali perto, e ele resolveu descer com o pai para o Rio de Janeiro. Se o meu filho não tivesse descido, o meu apartamento não foi atingido, mas ele teria ficado 3 dias sem água, sem luz e sem comida. Porque ele come num restaurante de amigo nosso e que eu pago a conta depois, né? E o meu apartamento, você não conseguia entrar nem sair, porque ficou lama pura. Não sobrou no meu condomínio um carro. Piscina, tudo, você só via lama. E a piscina virou uma piscina de lama, uma cachoeira de lama que invadiu o condomínio inteiro. A antiga Fundação Getúlio Vargas, que se tornou o ERD, despencou em cima do condomínio, né? Hoje reconstruiu, mas você fica pensando, né? As situações como elas acontecem. Não estou dizendo aqui que meu filho seja privilegiado nem nada disso não, apesar de reza de mãe ser forte. Mas o que eu estou colocando é, quando as coisas não têm que acontecer, elas não acontecem. Energeticamente você é retirado da situação. Não teve um acidente de avião em que o bebê foi encontrado em cima de uma árvore e nada aconteceu com ele? Isso saiu nos jornais. Quantas pessoas perdem um avião? Uma outra amiga minha trabalhava nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, né? Aconteceu um acidente com ela no caminho, ela simplesmente não chegou naquele dia, né? Então a gente vai vendo que ter fé nesse momento na Terra é saber que tudo está certo e que a gente não pode dar guarida ao medo, muito embora o medo seja disseminado pela nossa sociedade. As pessoas têm medo de sair na rua, as pessoas têm medo de viver, as pessoas têm medo do que pode acontecer. E o medo, ele é uma vinculação às trevas nesse momento. Porque só tem medo quem não confia. Quem não confia que está tudo certo. Que quando você faz a sua parte, quando você sintoniza com o bem te protege, o invisível te protege. Eu sempre repito isso, o invisível me protege. Nada acontece comigo. Porque se acontecer, é porque tinha que acontecer. Mas eu nem paro para pensar nisso. Eu ando por qualquer lugar, a qualquer hora, e eu não tenho medo. Porque eu confio. Eu tenho uma fé que é realmente inabalável. Fruto de uma vida que eu fui testada, fui provada, e essa fé se construiu. Eu agradeço hoje cada lágrima que eu derramei na minha vida. Porque eu fui colocado em prova nessa fé. E todos nós, nesse momento, estamos sendo colocados em provas. Se há uma doença na desordem no nosso corpo físico, o que essa doença está dizendo para a gente? Porque tudo tem um recado bem específico para a gente. O que eu estou precisando transformar? Porque a dor só chega quando a gente não aprende de um outro jeito. Se a gente aprender pela inteligência, ela se torna desnecessária. Mas nós vivemos a vida desenfreadamente, a gente não para. Então, às vezes, chega uma dorzinha.
para ver se a gente presta atenção. Mas a gente continua, ela vai crescendo, até que chega uma dorzona e a gente para de qualquer jeito. Porque isso também é uma bênção. É um convite para a gente transformar enquanto é tempo. Porque nesse momento, o nosso salário é dos trabalhadores da última hora. Porque, né, não sei se vocês estão lembrados da parábola em que o Senhor sai convocando ao trabalho, aí tem os da primeira hora, ele contrata por um salário, e os das horas seguintes, até que tem o trabalhador da última hora, que chega para trabalhar no menor tempo, e o salário é igual ao da primeira. Aí o da primeira reclama, né? Mas como? Se eles trabalharam menos tempo e estão recebendo a mesma coisa? Né? E o Senhor responde, mas o que eu combinei com você eu não estou cumprindo? Você não tem nada a ver com o que eu estou combinando com ele aqui. Nós somos esses trabalhadores da última hora. Porque se nós olharmos para trás, né, viver é mais fácil, né, gente? A época da fazenda, eu fico vendo pelos meus filhos hoje em dia, né? Eu tinha férias pra caramba. As férias começavam em novembro e a gente só voltava às aulas em março. A galerinha de hoje mal tem um mês, né? E as de julho começavam em junho e voltavam em agosto, porque o tempo era outro, a forma de vida era outra. Era uma vida que a gente tem a impressão de ser mais tranquila, porque tudo hoje é muito rápido, tudo é muito acelerado. As transformações estão num processo muito acelerado, porque é necessário que seja assim. E está tudo certo também, por isso que está nascendo um monte de hiperativo, porque eles estão acompanhando esse acelerar das situações. Crianças que fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Eu vejo meu filho estudando para a faculdade, com o fone no ouvido, uma tela na frente, o caderno aqui, o livro ali. E às vezes ele fala no telefone, por tecla, porque a juventude hoje não fala no telefone como a gente, não. É impressionante. Eles não falam no telefone. Eles se teclam. Né? Outro dia, eu perguntei o telefone do amigo dele, do meu filho, que ele encontra com você. Mãe, eu não tenho. Eu disse, como você não tem? Não, eu não tenho. Eu falo com ele pelo Face. Legal. Qual o nome do seu amigo para falar com ele pelo Face? Né? Porque assim, é tudo muito diferente. E eles estão capacitados a realizar muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente fica querendo enquadrar os nossos filhos da forma em que a gente foi criado. É uma outra geração. É uma outra forma de viver. É um outro olhar. Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão de que vocês falam. Não dão a mínima. Tranquilo, mãe. Né? Ou seja, eu vou fazer do meu jeito, mãe. Meu filho, mas aí você, né, fala de novo. Né? Chá comigo, mãe. Tá bom, deixa. Né? Porque é uma forma diferente de ver. E a gente está percebendo que estruturas que antes eram criadas com base num autoritarismo, numa obediência, numa outra ordem das situações, essa juventude está mudando tudo. Porque eles não aceitam mais aquele autoritarismo título. Né? Eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Chega no coração do seu filho, se você quer que ele o escute. Que a relação, ela é diferente. Eles não dão a menor importância a títulos. Eles querem experiência, eles querem um aprendizado, e em geral o aprendizado que eles próprios vão realizar, porque os paradigmas que eles estão trazendo são completamente diferentes dos nossos. E a gente, se tiver a humildade nessa condição, a gente tem muito a aprender com eles. E esse ser pai e mãe se torna também uma troca de crescente aprendizado. Não que eles não precisem de limites, viu? Eu vejo muita gente aí intitulando filho de índigo, de cristal, achando que tem uma pérola dentro de casa. Tem. Mas eles precisam de limites e de referência, mas dados de uma outra forma. A educação, ela sempre vai ser, né, a orientação necessária, mas o aprendizado é sempre uma via de mão dupla. E a gente pode aprender e deve aprender muito com essa juventude. E os espíritos pedem também que a gente nunca perca de olhar, o olhar, de que nesse grande momento de transição na Terra, a gente não se fixe
nessas calamidades, nessas transformações, nas desencarnações e no sofrimento, mas que a gente também volte o olhar para o outro lado, e isso é muito importante. Nunca houve tanta solidariedade como há na Terra. A tecnologia está fundamentando uma nova forma de relação, onde não existe mais as separações territoriais, em que o mundo todo está conectado. Isso é uma energia e uma força que pode e deve ser utilizado para o bem, e está sendo. E está sendo. A tecnologia está desarmando muito da corrupção, né? Hoje está perigoso você subornar alguém, como antigamente se fazia. Porque você pode ser filmado e pode ser denunciado com um telefone. Ou com câmeras que pegam à distância. Isso é fantástico. Porque nesse momento de transição, para esse mundo de regeneração, o que é verdadeiro tende a crescer. E o que é falso tende a cair. Então nós vamos passar por várias transformações nesse nível, em que o nosso eu verdadeiro, a nossa essência, vai pedir para brilhar e acender. E tudo aquilo que precisa ser transformado será mais fácil de ser transformado pela natureza das situações que estaremos vivenciando. Então que não tenhamos o olhar de que isso está acontecendo para que eu tenha que sofrer e pagar o meu passado. Não. Isso só está acontecendo porque é uma bênção que você está recebendo nesse momento de despertar para esse novo mundo enquanto é tempo. Vários convites foram feitos e não foram ouvidos. Então chega a dor, não como sofrimento, como um inimigo, mas como uma bênção para despertar enquanto é tempo. Porque a Terra será um mundo melhor. Espíritos missionários estão reencarnando, mas em todos os cantos da Terra, das mais diversas ordens, sociais, religiosas, de naturezas profissionais, cientistas, poetas. Nós iremos assistir uma transformação no nosso meio de comunicação de todas as naturezas, o cinema, a televisão, a música, porque esses seres estão nascendo. Muitos que não são nem vinculados à Terra estão aceitando sacrifício, porque para eles é sacrifício. Imagina vocês viverem num mundo em que o corpo físico não é mais igual ao nosso. Eles estão passando nesse instante, e Manuel Filomeno de Miranda relata isso nesse livro, O Amanhecer de uma Nova Era, em que ele foi levado por uma colônia espiritual que eram de seres que vinham de Alcione, que também é uma outra estrela, mas de espíritos que já são felizes, que já não passam por nenhum tipo de sofrimento. E esses espíritos estavam adequando o corpo espiritual para que eles pudessem reencarnar na Terra. Porque nesse momento de transformação, o DNA desses espíritos, a forma biológica deles também, pela própria lei da reprodução, irá transformar o nosso DNA. A nossa constituição física para constituições mais saudáveis, mais bonitas, mais harmônicas, porque aonde eles vivem não existe nem mais doença. Então, por amor e por sacrifício, esses espíritos estão chegando à Terra. Então, nós iremos assistir, possivelmente os nossos filhos e netos mais do que nós, porque eles ainda vão reencarnar, mas nós já estamos assistindo a grandes transformações de seres da Terra mesmo. Os antigos cientistas, os antigos médicos, os antigos humanistas que desencarnaram estão voltando. Né? Dizem que Emmanuel, o mentor de Chico, já está reencarnado em São Paulo. Outros dizem que ele vai se reencarnar, mas isso não interessa. O importante é que ele vai voltar e que estará na Terra no Brasil. E que dentre esses espíritos, 500 espíritos que vêm de Alcione para cá, 200 reencarnarão no Brasil. Olha só, que coisa fantástica. Então nós temos muito a fazer para recebermos esses espíritos. E essa transição nossa, desse mundo de regeneração, ela pode ser mais amena com a nossa participação. Cada um de nós pode dar de si nessa nova terra, que já é agora. Nós estamos assistindo o amanhecer disso. O período de sombra, de trevas, de dor, está deixando, está no final. Se eu não me engano, Edgar Armand, ele coloca, realmente assim, vai ser um chute aqui que eu vou dar, porque eu li isso há muitos anos, mas que até
2016 nós teríamos um ápice e que depois a tendência seria essa dor diminuir, né? Ou seja, nós estamos no olho do furacão. O negócio ainda vai apertar mais um pouco. Mas a gente não pode esquecer a ferramenta que nós temos, da fé, da coragem, da oração. A oração que neutraliza. O nosso poder criador é fantástico. E quanto mais nós estivermos nutridos por essas ferramentas de amor, de tolerância, de solidariedade, de fraternidade, nós estaremos construindo em torno de nós as nossas paredes magnéticas de proteção. Muitas vezes as pessoas relatam coisas difíceis que estão passando, que estão atraindo para a sua vida. Eu pergunto, como é que você está vibrando? Porque é sintonia vibratória. A gente atrai por igual. Né? Aquele dia que começa ruim e termina pior, né? O que nós fizemos nesse dia em que nós só vitalizamos essa energia? Se o negócio começou difícil, tá na hora de parar, dar uma respirada e mudar a sintonia. Eu tenho um amigo muito querido, que ele viaja muito, e ele teve a oportunidade de conhecer mosteiros no Tibete. E ele foi levado a um que ficava no alto lá, afastado de tudo, em que os monges tibetanos, e o nome dele é Joel Weiss, eu tive a oportunidade, a alegria de estar com ele esse final de semana, por isso que eu estou lembrando da história, porque está fresquinha na memória. E nesse mosteiro, os monges, eles se revezam, segundo ele, de 8 em 8 horas, numa oração intermitente pela paz no mundo. Então, a cada 8 horas muda a tropa da oração. Né? Então, os monges ficam em oração durante 8 horas, orando pela paz no mundo. E depois muda a equipe, são substituídos por mais monges que irão orar durante 8 horas. E isso é intermitente. E diz esse meu amigo que ele perguntou para um dos monges, né? Mas o senhor acha que isso resolve? E que ele ficou com vergonha da resposta. Porque o monge chegou para ele e falou assim, mas é claro que resolve. Você lá na sua terra, quando acorda e sente aquele bem-estar, aquela alegria no seu coração, é a minha oração que chegou até você. Né? Então a consciência do monge, né? E cada um de nós tem esse poder de orar uns pelos outros, de passar por alguém que está sofrendo. Você não precisa falar nada, não precisa nem olhar, mas manda uma bênção. Vocês não imaginam como a espiritualidade hoje está pegando qualquer coisa para trabalhar, porque está difícil. Realmente, lá fora, eu digo lá fora porque a casa de Padre Pio é uma casa de luz, sustentada pelas vibrações de amor, das orações, dos trabalhos que estão em andamento aqui na casa, muito embora dependa da participação de cada um de nós também. Porque casas como essa na Terra, nesse momento, também estão sofrendo ataques espirituais para deixarem de existir. Então é aquele momento que você chega aqui dentro e está irritado, você não sabe por que, ficou com uma irritação, e aí vai na cantina, pede uma coisa e é mal educado com as pessoas de lá. Pode ter certeza que é alguém que está soprando no seu ouvido para você causar uma desarmonia aqui dentro. Né? E isso em várias coisas, né? A maledicência, o falar mal do outro, ficar incomodado com a atitude do outro, são pequenas situações diárias que, se você der guarida, vai minando o bem que existe aqui dentro. Então a casa de Padre Pio é uma responsabilidade coletiva também. Todos nós que aqui entramos somos responsáveis pelas vibrações que aqui deixamos. E a espiritualidade se utiliza o tempo todo dessas vibrações. Existem as equipes de socorro na rua, que a gente não tem ideia do que fazem. Né? Acidentes que acontecem, se nós tivermos olhos de ver, em vez de você parar e ficar curioso olhando, faz uma oração por aquela pessoa que está ali no meio daquele acidente. Porque equipes de socorro estarão lá socorrendo aquele espírito muito antes que ele saia do corpo. O próprio Dr. Bezerra de Menezes é coordenador de um grupo de socorro para jovens que desencarnam em acidentes de carro. Então o bem, ele não para. Ele está presente na Terra. Muito embora o que classifique, o que categorize um mundo de provas e expiação seja a presença predominante do mal,
Isso está em transformação. E cada um de nós pode ser um obreiro, um trabalhador, um missionário da luz nesse momento. Porque todos nós temos a capacidade de pensar, a capacidade de sentir e a capacidade de vibrar. E a qualidade energética do que nós emitimos nesse momento da Terra é responsabilidade de cada um. Eu posso escolher absorver o que vem de você, ou posso escolher neutralizar o que vem, o que vem quando não tiver um bom dia. E ao mesmo tempo, no dia que eu não estiver bem, você faz o mesmo comigo. Porque é um trabalho de solidariedade, é um trabalho de fraternidade. Não existe na Terra, nesse momento, melhores nem piores. Existem mais conscientes, menos conscientes, mas são todos filhos da luz. Mesmo aqueles que engendram grande mal e perversidade, também são filhos da luz. Por isso, naquele momento, Jesus abarcou aqui na Terra. Porque com seu amor imenso, ele sabia que esses espíritos um dia recobrariam, relembrariam a luz que são. Muitos foram, muitos ficaram na Terra por amor que criaram a esse planeta, e muitos ainda vão para o outro, porque não aproveitaram a oportunidade. Mas isso é livre-arbítrio de cada um, a escolha de cada um. O que nós vamos fazer com essa oportunidade que está sendo concedida aqui e agora? O que eu posso fazer nesse momento para melhorar o mundo que eu vivo, o meu mundo interno? Porque, na verdade, a gente exterioriza o que passa no nosso mundo interno, né? Aquela pessoa que briga com todo mundo e acha que o problema está sempre nas pessoas difíceis, né? Na verdade, ela é encrenca em forma de gente e não percebeu isso ainda. Porque, na verdade, ela está exteriorizando os próprios conflitos internos. E como fuga, atribui ao outro essa responsabilidade. Então, nesse instante, é o momento de começarmos a pacificar o nosso mundo íntimo. Que escolhas eu faço diariamente na minha vida? Como eu escolho pensar, como eu escolho sentir, como eu escolho resolver as questões que a vida me propõe, como eu escolho agir com aquelas pessoas que são difíceis de engolir. É com os nossos adversários, porque esse é um momento crucial, né? Quando Jesus nos pede, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, né? A oportunidade de reconciliar é uma oportunidade de desfazer energeticamente um karma negativo. Se não nos é possível mais chegar perto dessa pessoa, porque às vezes realmente vai ser pior, a gente pode orar por essa pessoa. A gente pode desejar o bem por essa pessoa, mesmo que não saia assim com muita vontade no início, mesmo que seja aquela coisa assim sofrida de você desejar o bem, faz um esforço e deseja, no dia seguinte também, que um dia, pode ser, né, daqui a uns meses, talvez alguns anos, esse desejar o bem, até por hábito, porque hábito se adquire, saia espontaneamente. Eu acho que eu já contei aqui, mas vale a pena repetir uma experiência que eu tive própria na minha vida em relação a isso, né? Há uns anos atrás, eu passei por uma situação difícil e saí muito magoada com pessoas que me eram queridas ao coração, né? E aí a gente lembra, né, que só se torna inimigo quem um dia foi amigo. Então, os nossos inimigos, sejam aqueles do passado, sejam dessa vida mesmo, foi alguém que gozou da nossa confiança, muitas vezes da nossa presença diária, e por uma questão qualquer, ou de mágoa, de traição, de deslealdade, se afastou com mágoa, né? Então, todo inimigo um dia foi amigo, né? E aí, nessa situação que eu passei, eu saí muito magoado com algumas pessoas. E estava difícil rezar para essas pessoas. Desejar o bem, então, era algo impossível. Eu queria afogá-las uma a uma, né? Porque a minha natureza é bélica, né? E aí eu me lembro que de manhã chega a minha mentora, né, e fala: olha, você vai escolher uma hora do dia para todos os dias você rezar por essas pessoas nominalmente. Eu pensava, não, tá difícil. Não, você vai.
e daqui a um tempo a gente volta a se falar. E aí eu me lembro que naquela época eu saía de casa para o escritório às 10 horas da manhã. Então, 9 horas da manhã, eu começava, né, a me preparar para rezar nominalmente por cada uma delas. E foi uma coisa muito interessante que aconteceu, porque assim, me marcou enquanto um efeito visual mesmo, que registrou em mim. A impressão que eu tinha, sabe aquelas imagens daquelas pessoas de antigamente que lavavam a roupa no rio, né, e botavam no sol para desencardir? Tinha até um termo, como é que é? Quarar, né? Quarar a roupa. Nossa Senhora, eu e minha avó menina. Aí para quarar a roupa e botava de novo no rio. Era essa imagem que ficou para mim, a sensação que eu tinha. Quando depois de algum tempo, porque no início foi complicado, né, eu rezava, mas sem a mínima vontade. Mas eu estava no momento aprendendo a ser obediente. Resolveu muito não, né, Gil? Mas eles ainda estão tentando. Mas, tentando ser obediente, eu fazia isso todo dia às 9 horas. Passaram alguns meses e simplesmente a mágoa foi embora. A roupa ficou brilhando, pendurada no varal, né? Aí a minha mentora voltou e falou assim: viu, minha filha, agora imagina se em vez de você orar por essas pessoas, você tivesse alimentado aquela mágoa. E hoje, passado mais algum tempo, essas pessoas comungam novamente na minha vida. Adoro, quero extremamente bem, falo sempre com elas, né? Então são pessoas que voltaram a cercar ao meu coração porque eu usei o antídoto da oração, muito embora a contragosto no início, confesso, né? Mas a ferramenta da oração, que ela funciona. Eu vi por minha experiência. Hoje limpou, não tem mágoa alguma. Consegui compreender cada uma delas, os padrões emocionais dela, do porquê eu ter me magoado. E geralmente a gente se magoa não é por culpa do outro, é porque nós colocamos expectativas demasiadas em relação a outra pessoa. A gente acha que fulano, beltrano tem que agir dessa maneira nessa situação. E quando eles não agem dessa forma, a gente se frustra e se magoa. Então, se nós tivermos a coragem de analisar as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, a gente vai ver que no fundo, a gente não respeita aquela pessoa da forma como ela é. A gente gostaria que ela tivesse agido de uma outra forma, que agisse de um outro jeito. Como nós agimos? A gente não age do nosso jeito? A gente não gosta de ser respeitado do nosso jeito? Não é? E quer que o outro haja da nossa forma? Isso é o interesse pessoal nas nossas relações. Você quer moldar o outro à sua forma de ser, à sua forma de ver, a forma como você acha que é correta. Interesse pessoal nas nossas relações é a predominância do egoísmo na nossa vida. Quando o nosso interesse prepondera. E aí é um grande desrespeito na forma de lidarmos uns com os outros. Então, na verdade, nós precisamos aprender a respeitar as pessoas como elas são, da mesma forma que nós gostamos de ser respeitados no nosso jeito de ser. Então, a mágoa é um convite, né? E cada sentimento, cada emoção é um convite para nós, mas para nós revisarmos a situação do passado, daquela raiva que se congelou no tempo, porque a mágoa é a raiva congelada no tempo, e vermos se a nossa forma de interpretar aquela situação não pode ter um outro significado hoje em dia, para que a gente dissolva esse laço energético. Então, orar pelas pessoas que nós estamos magoados ou que nós magoamos é libertação para a gente, libertação energética. E nós vamos lembrar que, se nós continuarmos a ler, né, essa frase de Jesus, ele fala: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te leve ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te coloque na prisão. Prisão do quê? Do karma. Né? Você levar a justiça é você levar a justiça da sua consciência. E se você age em desacordo com essa consciência, que é uma consciência divina e, portanto, ela vai te convidar ao perdão, à reconciliação, você estará em curso
não mais pela lei do amor, mas pela lei mesmo da causa e efeito. E vai responder pelas suas atitudes com aquele karma retornando a você. Mas se você vai pela lei do amor, o amor cobre uma multidão de pecados. Não vai ser obrigado você a ser preso pela lei do karma novamente. A lei do karma, ela só existe, Luiz Augusto repete sempre isso aqui, porque nós não caminhamos pela lei da graça ainda, a lei do amor. O que nos separa da lei do amor, senão os nossos julgamentos? Os nossos julgamentos que nos levam a críticas, que nos levam a separações uns dos outros. Então, os nossos padrões emocionais, muito arraigados ao egoísmo, é que nos convidam a isso. E tem outro trechinho do outro livro, que eu também separei para mostrar para vocês, e que fala muito dessa questão da esperança nesse momento. Fazendo um monte de orelha nos livros. Eu faço tantas que depois eu me perco nelas. Deixa eu ver esse aqui. É um pedido justamente que os espíritos têm feito no sentido da gente não se ater ao sofrimento, mas a tudo aquilo de bom que está por vir, para a gente se conectar a essa luz, a esse momento bom que a Terra passará. Então eles falam assim: não obstante a valiosíssima contribuição em torno dos acontecimentos lutuosos, das mortes, tem havido um grande esquecimento a respeito daquilo que acontecerá depois das ocorrências destruidoras. Todas as profecias, no entanto, afirmam que surgirá um mundo melhor, uma nova Jerusalém, terras onde manarão leite e mel, paraíso de luz e beleza, por que não dizer o reino dos céus na terra mesmo. E essa revelação é esquecida porque ainda predomina no espírito humano o interesse de informar sobre o apavorante e ameaçador, com esquecimento proposital em torno das benesses do amor e da misericórdia de Deus para com as suas criaturas. Quando o evangelista João ouviu as graves revelações, seu coração ficou pesado e ele perguntou: não há esperança? Havia muita aflição no discípulo amado, que logo escutou a resposta formosa: sempre há esperança, ó tu, para quem o céu e a terra foram criados. Uma segunda possibilidade faz parte dos divinos planos, desde que as criaturas correspondam à expectativa do amor, gerando novos recursos em torno do bem, que produzirão efeitos edificantes. Assim, prossegue o grande vidente do Apocalipse: mas eu não vi o que aconteceu a eles, pois a minha visão mudou. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam acabado. A emoção tomou o apóstolo, que então exultava quando ouviu uma grande voz dos seres angélicos que dizia: não haverá morte nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor. Então, na verdade, é essa mensagem de luz que nós temos que nos conectar. O grande apóstolo que ele está se referindo aqui, no caso, é o Dr. Bezerra de Menezes, que ele estava citando João, quando ele fala: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam acabado. A emoção tomou conta do apóstolo, que então exultava quando ouviu uma grande voz no ambiente em que ele estava, dos seres angélicos que falavam: não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor. Se cada um de nós, aqui nessa sala, na sala lá de baixo, se comprometer com a transformação da Terra gerando luz, quem sabe os acontecimentos não serão mais felizes, essa transição será mais doce. Depende de cada um de nós. A nossa mente, a nossa vibração, o nosso coração, a nossa palavra, nesse momento são as nossas ferramentas. Orarmos uns pelos outros, guardarmos 5 minutos, que seja do dia, para entrarmos em conexão com Deus, com os nossos guias, com os nossos mentores. Pedir
pela paz na terra, não precisam ser 8 horas, façam 8 pedidos, que seja, né? Mas fazermos a nossa parte. Vamos lembrar da fala do Dr. Bezerra. Cada um de nós que pediu para nascer na terra nesse momento, pediu para dar esse testemunho de fé e de coragem, para transformar esse mundo, para transformar o nosso mundo interior. E cada um de nós, nesse momento, pode fazer brilhar a própria luz, como Jesus pediu que fizéssemos. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. E paz na terra aos homens de boa vontade. Sejamos nós, homens e mulheres nesse mundo de boa vontade. Que Jesus nos abençoe hoje sempre.